vamos ler 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 5. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel a Davi e a seus descendentes mediante uma aliança irrevogável? Foi o rei Abias perguntando. E essa aliança a qual ele estava trazendo à memória do povo é uma aliança de sal. É isso que é nesse tema que queremos falar nesta manhã. Mas eu quero ler ainda o texto de Números, capítulo 18, verso 19. Números 18, versículo 19. Diz assim as Escrituras, a palavra de Deus: tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos como decreto perpétuo. E ele termina esse versículo dizendo: é uma aliança de sal perpétua perante o Senhor para você e os seus descendentes. Você pode estar perguntando: mas o que o sal tem a ver com aliança? O que o sal tem a ver com compromisso? Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Os judeus, eles tinham nas praias do Mar Morto uma inesgotável provisão de sal. E na extremidade meridional do mesmo mar, ou seja, o Mar Morto, havia uma montanha de sal com 8 quilômetros de comprimento. E ao pé dessas montanhas estavam os poços de sal, a que se refere Sofonias 2, versos 9, a que se refere 2 Samuel, capítulo 8 e versículo 3. Os fenícios, eles obtinham sal do mar Mediterrâneo através da evaporação. O sal usado pelos antigos, era chamado sal-gema, e o sal também tirado dos lagos de água salgada. E este era o sal-gema, ele era um sal impuro, e a parte exterior era sem sabor. A denominação, gente, eu não sou especialista nisso não, tá? Foi uma pesquisa que eu fiz. O sal-gema, a denominação sal-gema, ela é empregada para definir a ocorrência de cloreto de sódio contida em extratos sedimentares em subsolos, formando camadas contínuas ou domos, ou seja, camadas côncavas ou na parte de cima tendo uma cúpula, como o domo lá de Israel, de Jerusalém, né? Então o sal-gema, ele era extraído desses extratos sedimentares, nessas camadas, né, em domos que estavam submersos. E o sal obtido por esse tipo de extração não era dos melhores, Agora, o sal obtido por evaporação direta da água do mar é chamado de sal marinho. E nós, no Brasil, nós utilizamos largamente esse tipo de sal, onde a evaporação é intensa, porque nós somos um país tropical. Aqui nós temos sol praticamente o ano inteiro. E quem já foi para Cabo Frio, já viu na chegada de Cabo Frio, pequenos lagos, onde a água é evaporada, onde o sal, ele fica à flor, né? Ele fica à flor da areia.
Em países mais frios, o sal mais utilizado é o sal gema, mas aqui é o sal marinho. Então, como diz a Roberta, pastora Dauri também é cultura, não é, Roberta? PIB Carapebus também é cultura. Então, se você não sabia, agora você já sabe um pouquinho. Quer saber mais, pesquisa na internet. Eu só estou dando uma pincelada para que nós possamos entrar aonde eu quero entrar. A alusão em Mateus 5,13, onde Jesus diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, a alusão do texto em Mateus capítulo 5, versículo 13, faz uma alusão a este sal, a este sal gema, que muitas vezes tinha que ser lançado fora como algo inútil. E pelo preceito de que todas as ofertas de manjares deveria ser salgada, como diz Levíticos 2,13, como foi estabelecida uma aliança perpétua de sal entre Deus e o seu povo em Números 18, 19. Então, queridos, o que nós precisamos entender? Parece haver na Bíblia toda uma referência relativo ao sol, que fala também sobre as suas qualidade de dar sabor, qualidade de preservar as coisas. O sal nos vegetais possui aí um efeito de queimação, e assim se explica então a esterilidade das praias do Mar Morto, porque é muito sal. Se você se banhar no Mar Morto, você não afunda. Ali, quem não sabe nadar se dá bem, só que você não pode nadar da maneira como nós nadamos nas piscinas e nas praias do nosso país, por causa do teor salino, né? A salinidade é muito alta, e se ela bater no seu olho, meu irmão, você não vai aguentar. Então, por isso que você vê as fotos do Mar Morto, todos boiando de costas. Você não vê ninguém nadando no Mar Morto, por causa do teor do sal. A terra salgada de que fala Jeremias, lá em Jeremias 17, versículo 6, é o mesmo entendimento de lugares deserto, significando o quê? Que lugares como este são lugares improdutivos, Por essa razão, queridos, na antiguidade, o costume de espalhar sal nas ruas de uma cidade inimiga conquistada era o sinal perpétuo de desolação. Por outro lado, na antiguidade também, o sal era usado como moeda. Se você não sabe, sal tinha um grande valor. Grandes batalhas no passado aconteceram pelo monopólio do sal. O documento que permitia a retirada de uma determinada quantidade de sal dos estoques imperiais tinha o nome de salário. Daí gerou a palavra salário em português. Então, quando você for receber o seu salário no final do mês, ou quando você fizer alusão ao salário que você vai receber da empresa a qual você trabalha, lembre-se de que é originário lá do salário que os romanos guardavam em estoques. Em dois momentos do Antigo Testamento, os acordos entre Deus e os homens são chamados de uma aliança de sal. A determinação de que
todas as ofertas levadas ao tabernáculo pertenciam aos levitas, é chamada de aliança perpétua perante o Senhor. Aliança perpétua de sal perante o Senhor, conforme diz 2 Crônicas, capítulo 13, versículo 15. 5, digo. Em ambos os casos, o sal simbolizava a permanência dos acordos, da aliança que Deus fazia perpetuamente com o seu povo. E dentro do texto bíblico, o sal representa preservação, o sal representa estimulação de sede. Come sal, engula sal para você ver como você vai sentir sede, né? Como aquilo vai estimular o seu organismo a pedir água. Então, queridos, o sal, ele representa preservação, estimulação de sede e permanência. Jesus, ele chama os seus discípulos a serem o sal mantenedor no mundo caído. Jesus e o apóstolo Paulo encorajam os crentes a serem o sal que dá sede e o sal que também atrai as pessoas para o Senhor Jesus Cristo. E o sal é um composto que não se esvai. Quando Jesus falou que o sal perde o seu sabor, como diz lá em Mateus 5,13, ele estava se referindo às salinas do Mar Morto, onde o sal se transforma num pó branco e morto, inerte, que não serve para nada. Se o verdadeiro sal sai da mistura, o que fica é inútil, diz Jesus Cristo. Crentes, irmãos, cuja obediência ao Senhor se mistura com a obediência ao mundo, verão suas vidas espirituais se definharem ao ponto de se tornarem totalmente impotentes e ao mesmo tempo totalmente inúteis. Nós precisamos ser sal que salga e não sal inúteis que só servem para ser pisados e para mais nada. O crente em Jesus Cristo precisa entender isto. Ser sal para salgar o mundo, trazer gosto ao mundo, ao lugar aonde você está. Você precisa salgar aquele lugar, dar gosto àquele lugar, mostrando a sua obediência ao Senhor. Então, queridos, deixa eu te dizer uma coisa: o sal foi usado tanto que havia uma sala no templo permanente somente para guardar o sal. E o uso deste sal é usado tanto literalmente quanto simbolicamente. E eu quero partir do princípio de que o sal é bom. Eu quero partir do princípio que o sal é bom, como diz Marcos 9,50, como diz Lucas 14,34. Então, para que serve o sal? Queridos, em primeiro lugar, serve para firmar alianças, como nós lemos, número 18, 19, tudo aquilo que for separado entre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos como decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e seus descendentes. Querido, então o sal, ele era usado para firmar alianças. O sal era também usado em cerimônias de ofertas, como diz Levíticos 2, versículo 13. Temperem com sal todas as ofertas de cereal que vocês trouxerem, não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus.
acrescentem sal em todas as suas ofertas. Então, queridos, a palavra de Deus, ele nos mostra o uso do sal da antiguidade, que literalmente o sal era usado para firmar a aliança perpétua de Deus para com o seu povo. Embora no nosso contexto nós não tenhamos este tipo de conhecimento, ou não tenhamos esse tipo de procedimento, o sal tem esse simbolismo de firmar uma aliança, e foi assim que Deus firmou a aliança com o seu povo, e ainda quer firmar simbolicamente conosco, irmãos, uma aliança eterna, perpétua, como ele firmou com o povo de Israel. E as ofertas, irmãos, que nós trazemos a Deus nos dias de hoje, o livro de Levítico diz que ao levar uma oferta ao Senhor, porque havia oferta de cereal, havia oferta de farinha, havia aquelas ofertas que eram os dízimos que eles traziam ao Senhor, e o texto diz que eles deveriam temperar com sal, ou seja, trazendo à memória que aquilo era uma aliança perpétua, trazendo à memória que aquela aliança não era temporária, que aquela aliança ela não extinguia com o tempo, mas ela era para todo sempre, era uma aliança eterna firmada. Então, quando o povo trazia a oferta aos sacerdotes, eles tinham que temperá-la com sal. E nos dias de hoje, irmãos, as nossas ofertas, como nós temos trazido as nossas ofertas ao Senhor? Será que nós trazemos a memória, se é que fazemos essas ofertas ao Senhor? Essa semana, na oração da madrugada, eu tratei sobre promessas, né? Sobre alianças. E Provérbios diz que quem faz promessa e não cumpre é tolo. E Deus não se agrada disto. Promessas, irmãos, é acompanhada de ofertas. Promessas são acompanhadas de ofertas. A minha oferta tem sido com sal, com tempero, com gosto. O que eu tenho ofertado ao Senhor simboliza a mesma aliança de sal que o Senhor tem conosco. É algo para se pensar, viu, irmãos? Porque o sal tem este simbolismo, o simbolismo da aliança firmada. Embora no nosso contexto, né, no que nós vivemos, nós não temos esse costume, mas firmar aliança, cerimonial de ofertas, mas o sal também era usada para higienizar e esterilizar. Ezequiel 16:4. Olha o que aqui o profeta diz: e quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não foi cortado o umbigo, e nem fostes lavado com água para te limpar, nem tampouco fostes esfregado com sal, nem envolta em faixas. Está dizendo, irmãos, que quando o profeta está denunciando os atos do povo de Israel, dizendo o seguinte: vocês não foram higienizados, vocês não foram esterilizados com o sal, com a aliança perpétua, porque vocês se deixaram levar, né? Se deixaram levar pelos costumes dos povos que estão ao seu lado. Então vocês não foram esterilizados, vocês não foram higienizados, vocês não foram lavados com sal, como deveriam ser lavados. Irmãos, era hábito esfregar uma criança recém-nascida com sal, depois lavá-la e antes de enrolá-la com panos. Assim acreditava que, ainda se acredita que era algo que fortalecia a criança.
E este ato, dito pelo profeta Ezequiel também, refere-se à prática de que, com sal, numa solução de água, deveria se esfregar o recém-nascido para limpar todas as impurezas do parto e secá-la com um pano, fazendo com que a criança seja protegida de bactérias e que sua pele fosse firmada. Hoje temos outras formas, outras maneiras, mas era assim que se procedia com os bebês recém-nascidos, para limpeza pós-parto. Então, irmãos, o sal também traz esse simbolismo de higienizar, de esterilizar, de lavar, purificar, assim como a criança era higienizada, era esterilizada, era lavada com sal para tirar todas as impurezas. Nós também precisamos nos lavar com o sal do Espírito Santo, se assim podemos dizer, para sermos limpos das ciladas do diabo, para sermos limpos, irmãos, do desejo de satisfazer a carne em nossa vida. Mas da mesma forma, irmãos, o sal, ele tinha também o simbolismo de conservar, de preservar algo, para que ele não pudesse mudar, conservar para não putrificar. Essa semana aqui no mutirão, estávamos na hora da janta, alguns entendidos, falando como que se faz carne seca, né? Você pega o sal, não é isso? Encharca ele de sal, põe no sol, e gozado, a carne não fica podre, né? E depois você come aquela carne salgada. E é gostosa, né? Comer uma carne seca. Isso é feito com o quê? Com sal, para preservar, para não apodrecer. Para não apodrecer. Então, irmãos, o sal tem esse simbolismo também de conservar-nos, preservar-nos de mudança para o desejo do mundo, para não ficarmos podres, como diz a palavra de Deus nos evangelhos, igual sepulcros caiados, bonitos por fora e podres por dentro. Mas o sal também tem a função de temperar. Temperar. Quando você come uma comida salgada demais, o que você faz? O que você fala? Passou do ponto. Não é isso? Quando a Denise erra no ponto, hein, Júnior? Poxa, meu amor, salgou um pouquinho, né? Mas está gostosa assim mesmo. Não é assim que a gente faz? Quando tem muito sal, nós falamos que saiu, né, fora do tempero. Porque tem a medida certa. Tem gente que gosta um pouquinho mais salgado, menos sal. Outros sem sal, né, irmã Juraci? Sem sal nenhum, por causa da pressão, né? É o caso da irmã. E bota sal, o Cristiano fica bravo com a senhora. Não fica? Mamãe, olha, ele está lá em cima ouvindo, ó. Mamãe, põe sal não, mamãe. Aí o Cristiano já fica tomando conta da senhora. Então, o sal, ele tem essa função, temperar. Por isso que nós precisamos, como crentes em Jesus Cristo, ser tempero no mundo onde nós vivemos. Devemos influenciar com a nossa palavra. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, ele diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. O sal também tem a característica de influenciar as nossas vidas. Mateus 5,13, vocês são sal da terra, mas se o sal se perder o seu sabor, como restaurá-lo? Se o sal perder o sabor, irmãos, joga fora, para nada mais presta,
não tem como restaurar. Sal sem qualidade de trazer um melhor sabor à alimentação não presta, não serve para nada. No costume oriental, participar do sal do outro era símbolo de boa hospitalidade, promovia a boa comunhão. Frequentemente, irmãos, nós temos aviso para que as nossas vidas, elas precisam ter as qualidades boas do sal. Talvez você não tenha pensado nisto até hoje, porque se eu não tiver as qualidades do sal, se o sal for insípido, não se aproveita para nada. Se a minha vida cristã não se igualar às qualidades do sal, irmãos, qual é a minha utilidade como crente em Jesus Cristo? Nenhuma. Quando diz que o sal ele é bom, quando diz que o sal é bom, quando o sal impede de putrificar algo, nós precisamos aprender que, como crentes, precisamos salgar o mundo, dar importância ao que a palavra de Deus diz com relação à minha postura como crente. Então, se o sal é bom, né, se refere-se à boa qualidade do sal, conservação e o impedimento de putrificar aquilo que o sal é: comunhão, amigável, boa hospitalidade, a melhora do sabor da comida, limpeza daquilo onde o sal é aplicado e a verdadeira importância de se manter essas qualidades boas em nossas vidas. Quando a Bíblia exorta-nos a ser como sal, ou nas nossas vidas, o ensino é para restringirmos aquilo que preserva as boas maneiras, morais e virtudes na sociedade e no nosso relacionamento. E devemos então sempre trazer à nossa memória as belezas graciosas de Cristo, para que os outros vejam nos nossos relacionamentos, seja ele relacionamento conjugal, seja ele relacionamento empresarial, seja ele relacionamento espiritual, seja que tipo de relacionamento for, as pessoas vejam em nós a pessoa de Cristo, alguém que como sal tem as boas qualidades e eles possam então glorificar a Deus por causa da nossa atitude. Então, irmãos, o que nós precisamos fazer nesta manhã? Sermos vigilantes para não permitir que as influências que o mundo oferece, as influências que o mundo exerce sobre as nossas vidas ou tentam exercer, extraia de nós essas boas qualidades do sal, virtuosas qualidades do sol, tanto para a vida pessoal, tanto para a vida conjugal, tanto para a vida espiritual e social, que nós possamos, como os israelitas, firmar nessa aliança de sal que Deus fez com o povo de Israel e tem feito conosco nos dias de hoje. Porque se não for assim, irmãos, de outra maneira, não prestamos para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado, como algo inútil. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado por esta manhã, obrigado por nos lembrar, ó Pai, a grande aliança, tremenda aliança,
que o Senhor tem feito conosco. Aliança de sal, perpétua, duradoura. Ó Deus, que nós possamos, como um bom sal, desempenhar e desfrutar e exalar essas qualidades do bom sal. Que possamos salgar, temperar, que as nossas palavras sejam temperadas com sal, como o sal tempera o alimento. Ó Deus, que essa aliança, uma vez firmada conosco, nós possamos, ó Deus, usufruir dessa aliança e sermos o sal que o Senhor deseja que nós sejamos. Assim nós oramos, ó Pai, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.